Micaela. Boa noite, Renan. Boa noite, Larissa, de novo. Boa noite, professor. E aí, tem 2 gatinhos. Falta 2 cachorrinhos, 2 papagaios. Carol, você é a Carol que está fazendo UFES? É biologia, né? Ah, resolveu voltar e terminar o curso. Se tiver alguma dúvida aí de biologia, tá, gente? Pode procurar a Carol. Renan. Professor, tem como adiantar minha apresentação? Vou ter aula de música daqui a pouco. Oh, temos um músico na sala. Você faz o quê? Oboé, trombone, cavaquinho, guitarra. Poxa, que isso, hein? Podia fazer uma apresentação para nós de guitarra aí, ó. Último dia de aula. O que vocês acham, pessoal? Um solo de guitarra aí no último dia. Não, hoje não. Apoio. Você apoia, Larissa? Pode Com fazer. certeza. Pode ser até do Chimbinha. Aí o cara já foge aí, tá vendo? Estou aprendendo ainda. Quando fala assim, estou aprendendo ainda, você pode ter certeza que o cara sabe muito. É humildade. E aí, você quer apresentar então, Renan? Você está sozinho? Como é que está a situação aí? O grupo do Renan sou eu e a Larissa. E o Renan, eu acredito. Ah, entendi. Vocês estão no trio. Pode sim, professor. Se quiser já começar, pode ir. Beleza. O que é PW? Essa sigla eu não conheço. Foi erro de digitação? Então vai ficar Renan de Souza, Caroline. E o Renan, professor, ele é de TI, tá? Uhum. Caroline e Larissa. Vou colocar o sobrenome, porque tem outra Larissa.
Larissa Vegano. O pessoal brinca muito com você, Larissa Vegano? Brinca, professor, demais. Nossa Senhora, Deus me livre. É vegano, é cigano. Pô, Ih, cigano é palhaçada, hein? nossa, não fala não, misericórdia. Beleza. Podem tocar o barco, então. Senão o Renan vai perder a aula de guitarra aí, ó. Hoje são os acordes de minuto. Melhor esse se transmite. Caroline, Renan e Larissa. Eles vão apresentar o estudo de caso para nós, então. Alguém mais vai apresentar hoje? Só para saber. Acabei de chegar, cara. Peguei um trânsito, mas eu vou conseguir apresentar sim. Só vou pegar meu notebook e já começo. Beleza. Então tem o grupo do Renan, Caroline, Larissa, Luiz Miguel, acho que está fazendo sozinho. Mais alguém? O Eduardo é semana que vem. Ok. Micaela, você vai apresentar hoje ou vai apresentar semana que vem? O que mais faltou aqui? Acho que só, né? E aí, quem vai compartilhar a tela? Como é que vai ser? Professor, eu posso fazer naquele mesmo esquema de te mandar aí no Telegram? Pode. Ah, tá, Micaela, você postou o vídeo, é. Eu vi que tinha uns vídeos lá também. Algumas pessoas gravaram, acharam melhor gravar e publicar o link, né? Para abrir aqui o Telegram que eu tinha fechado. Professor, você está me ouvindo? Está um pouco baixo. Trabalho Bruno atualizado, PPTX. Calma aí, professor, eu mandei errado. Se puder mandar em PDF, melhor, tá? Porque o meu aqui é Linux. Ô, professor, eu não sei se eu consegui, porque eu fui tentar mandar ele hoje por PDF, que ele não aceitou, falando que o arquivo é muito grande. Eu tento abrir aqui, mas eu não sei se vai desconfigurar alguma coisa. Que eu tentei converter ele hoje para poder passar também e ele não deixou, para poder também ficar mais fácil de apresentar. Eu não consegui. Uhum. Eu vou pegar aqui. Eu vou te mandar aí em PowerPoint, aí ver se você consegue abrir, professor. Vamos ver aqui, pode mandar. Tá enviando, professor? Uhum.
Eu acho que vai desconfigurar algumas coisinhas. Alguém aí tem o PowerPoint e pode apresentar aí para a Larissa, para o grupo dela? Qualquer coisa eu boto aqui no meu mesmo. Professor, eu vou entrar na sua aula pelo celular e aí eu apresento, tá? Beleza. Eu vou tentar apresentar pelo celular, que eu acho que fica melhor, porque nosso telefone tá uma benção. Porque desconfigurou bastante coisa aqui no. Uhum. Eu vou Professor, apresentar abre pelo celular online. aqui. Ô, professor, abre Oi? online, e aí, tipo, o navegador ele faz essa conversão automaticamente, eu acho. Mas ela vai entrar com o celular agora. Ela deve conseguir. Eu já tô aqui abrindo. Eu saí da aula do computador, professor, e vou ficar aqui só para o celular mesmo. Vou botar para apresentar. Uhum. Tá apresentando, professor? Tá aparecendo. Não, não Tá aparece. compartilhando a tela, mas não Ah, apareceu o slide ainda não. agora foi. Agora foi. Vou sair aqui para deixar a tela aí para vocês. Beleza. Se quiser começar, já pode. Tá apresentando? Tá. Quer começar falando? Posso começar. Tá. Boa noite, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura de sistemas operacionais em Microsoft Windows. O nosso grupo é composto por mim, Larissa, o Renan e a Caroline. Pronto. Bom, começamos pela introdução, né? Boa noite a todos. Sobre a gerência de processador. Geralmente o nome ele diz tudo praticamente. Ele faz a gerência do processador em forma que equilibre os processos executados pelo sistema operacional. As ordens são escolhidas pelo chamado processo de escalonamento, que busca aí melhorar o processador de forma que ele seja bem mais rápido, balanceado nos seus processos e que não esteja nenhum gargalo ou coisas do tipo. Pode passar. Larissa, Pode passar? Pode passar, gente? Pode. Professor, tá me ouvindo? Só para saber. Tô ouvindo certinho aqui. Beleza. Bom, a política de escalonamento, que é a chamada que usa aí pelo sistema operacional, ele tem um chamado escalonador, que é o chamado scheduler, se eu não me engano. Eu pesquisei, mas não sei se estou falando certo. Que ele ativa o processador com a gerência do processador. A política do escalonamento faz com que o sistema do processador escolha as multiprogramações do sistema operacional usando o escalonamento do processo. Pode passar. Bom,
Geralmente, o processador cria diversos arquivos, assim, a política de escalonamento utiliza certos níveis, né, como critério. Também utiliza a utilização do processador pelo tempo do processador, tempo de espera dos arquivos, o tempo de resposta, fazendo com que cada critério assim seja usado de forma escolhida pelo próprio escalonamento. Bom, o processo geralmente ele cria certos threads e processos e deixa em estado de pronto para que a política de escalonamento faça a seleção desses processos e execute eles. Pode acontecer deles entrar em estado de espera e terminar também. Entra no estado de espera ou vai para o pronto de novo ou é executado de novo, dependendo da política de escalonamento, de forma que ele escolha um certo grau de nível acima, um certo grau de nível acima a mais do que o que está sendo executado e deixa em estado de espera, e o que tem o nível a mais possa ser executado. Pode passar. Bom, é com... aqui eu vou falar sobre o Windows. Existem dois tipos de escalonamento circular. Existem alguns a mais, existem vários, para te falar a verdade, mas eu vou falar apropriadamente sobre esses dois com outros escalonamentos. Bom, o Windows ele tem suporte ao circular com prioridade e por prioridade. Geralmente, circular por prioridade, ele atinge alguns níveis ali e utiliza eles em estado de execução até o seu termo, ou ele para espera por ter o seu tempo aí determinado ultrapassado e coloca o outro em estado de execução. Bom, escalamento por prioridade, ele é executado pela sua prioridade, não para, a menos que a sua prioridade exerça mais para que outro processo seja executado. Assim, ele interrompe o processo que está sendo executado para que um com maior nível de prioridade seja executado. Pode passar. Bom, escalonamento de tempo real, ele é um escalonamento que utiliza a política por prioridade. Seu tipo de escalonamento utiliza o método de maior prioridade que tiver, e enquanto esse maior de prioridade que tiver está sendo executado, nenhum mais para, a não ser que um com processo seja criado com maior prioridade do que esse com prioridade máxima está sendo criado, seja executado. Pode passar. Bom, o escalonamento de prioridade variável utiliza o circular com prioridade, que é um escalonamento que executa vários processos e utiliza duas prioridades básicas, que é a básica e a dinâmica. Na básica, normalmente não sofre nenhuma alteração, ele é literalmente um processo normal, assim para se dizer. Já a dinâmica, sempre que é um processo igual ou maior do que esse base, ele vai ser executado de acordo com a característica desse processo. Pode passar. Bom, aí aqui a gente tem os níveis de prioridade, sendo que o escalonamento por tempo real, eles são threads que geralmente não tem tempo, são executados pela prioridade dele, que é maior do que as de prioridade variável, e eles só são parados caso exista um com uma prioridade maior do que ele. Bom, escalonamento por prioridade variável geralmente gira em torno de 15 e 1, né, com o thread aí com a prioridade abaixo do tempo do real. Ele seleciona aí pelo tempo, o tempo que vai decorrer. Se esse tempo passar, ele é interrompido e executado outro no lugar dele. E geralmente ele é organizado por FIFO, pelo escalonamento FIFO, que eu vou falar a seguir. E prioridade zero, ele serve como uma thread especial ali, que executa as threads que estiverem, quando não estiverem threads para ser executada, umas processos especiais, para se dizer. Pode processar. Bom, aqui outros escalonadores que existem.
a múltipla fila, que executa e organiza ali vários processos em filas pelas suas características e executa o escalonamento desejado. O Fist in, Fist out, que é o primeiro processo que chegar vai ser executado ali. O preemptivo, que ele interrompe o processo em execução e coloca em estado de pronto com a CPU e executa os outros processos. E o não preemptivo é exatamente o inverso, que não interrompe, ele só para caso o processo termine ou é interrompido por uma mudança ali com um processo maior, de prioridade maior, etc. Pode passar. Bom, aí chega o equilíbrio ele promove assim o equilíbrio do processador, deixando o tempo de resposta para o usuário seja mais rápido e melhorando assim a utilização do processador para que não houve nenhuma demanda maior para o processador nem menor, que ele continue estável ali e melhorando sua produção cada vez mais, independente do total de processo que ele possa ter. É isso. A gerência de entrada e saída, ela tem como função receber as solicitações e repassá-las para dispositivos de entrada e saída. E, sendo assim, a gerência de entrada e saída está fortemente relacionada a funções do hardware de computador. Pode passar. São exemplos de atuação do SO em operações de entrada e saída, atender interrupções, emitir comandos e tratar erros nas operações desses dispositivos. E aí o subsistema de entrada e saída se divide em duas camadas, né? O software independente dos dispositivos, para cada classe do dispositivo, e o software dependente do dispositivo, que são os drivers. Pode passar. Aí os dispositivos de entrada e saída, eles podem ser agrupados em 3 tipos. O primeiro é dispositivo de caracteres, que eles permitem a transferência de caracteres em operações de leitura e escrita, como exemplo as impressoras de linha e os terminais. O segundo são dispositivos de bloco, que manipulam as informações de bloco em tamanho fixo, e um exemplo é o disco rígido. E os pseudodispositivos, que não são exatamente um dispositivo físico, na verdade. Pode passar. Bom, o Microsoft Windows ele oferece diversas APIs, que são um conjunto de padrões que fazem parte de uma interface relacionados à gerência de entrada e saída, que é possível criar softwares, aplicativos, programas e plataformas diversas. Em suma, sua maior parcela está ligada ao sistema, o gráfico chamado de Graphical Device Interface, o GDI, que é um dos 3 subsistemas principais da Microsoft, um padrão de sistema operacional para representar objetos gráficos e transmiti-los para dispositivos de saída, como monitores e impressoras. Aqui eu coloquei uma imagem ilustrativa, mas para a caráter de informação mesmo. O Microsoft ele tem seu comportamento padrão de ser forma síncrona ou assíncrona. O comportamento no síncrono é onde uma função de entrada e saída é chamada e retorna quando é concluída. Onde a função é chamada, ela retorna quando ela terminou de ser executada. Assíncrona, uma thread, ou seja, uma parte da tarefa, ela retorna à execução, porém ela não é dada como concluída até um determinado momento. E, em suma, o sistema ele oferece ajuda. O seu padrão é ser síncrono. Porém, ele também oferece ajuda, um suporte para operações assíncronas. Os dispositivos de hardware precisam ser controlados para proporcionar a entrada e saída de dados do processador. O controle de hardware é realizado por meio de hardware e software apropriados. Essa parte do hardware controlador e segue padrões determinados pelo barramento ID, que é uma interface criada para conectar dispositivos de computador, pode atuar, por exemplo, no disco rígido. O SCSI, que permite conectar grande quantidade de periféricos, como disco rígido, unidade de CD-ROM. E o USB, que é o nosso clássico, que ele permite conectar vários tipos de periféricos também. O dispositivo de hardware ele deve ser conectado à interface fixa do computador do hardware.
Aí tem o gerente de entrada e saída, ou IO Manager, é responsável por receber as solicitações de operações de I/O, que também são as operações de entrada e saída, e encaminhadas ao drive do dispositivo. Tem a solicitação de entrada e saída, que cada uma é representada por uma estrutura de dados chamada de pacote de solicitação. O IRP, eu esqueci a palavra agora aqui, que é uma palavra difícil de falar agora aqui, que permite controlar as operações onde são processadas. A operação de entrada e saída, quando uma operação é solicitada, o gerenciador de entrada e saída cria uma IRP e passa a estrutura para o drive do dispositivo. Após a conclusão da operação, no término, o drive retorna o IRP ao gerenciador para concluir a operação ou passá-lo para outro drive para continuar o processamento. Aqui a gente tem um exemplo de, como o professor pediu, né, um modelo de alguma empresa, alguma instituição que tenha usado um modelo antigo ou um mais atual. Aqui tem o Pentágono, em que ele usa computadores ainda de Windows 95, em que em grande parte dele, eles eles dizem que eles não correm perigo quanto a isso, porque esses computadores não são conectados à internet. Porém, apesar disso, eu não sei falar o nome desse homem aqui, Halley, não sei falar o nome, ele afirmou que o Pentágono tem um projeto de atualizar todas as suas máquinas e instalar nelas o Windows 10, que é a versão mais atualizada do sistema operacional. E que, na verdade, cerca de 75% dos computadores do Pentágono ainda funcionam com o Windows 95. É isso. Aí eu botei aqui o link, caso alguém queira acessar e saber mais um pouquinho, do site em que eu encontrei essa informação. É isso, professor. Obrigada pela atenção. Show, beleza. Isso aí. Não sabia desses Windows 95, não, no Pentágono. E é uma notícia de 2017, né? Uhum. Foi uma das Então, mais recentes que eu achei. Aí eu achei bem legal, porque é um lugar que é bem importante usar esse tipo de Windows ainda. é questão de tática, né? Esconder, não ter acesso à internet, etc. Ainda mais como ele disse, né? Que eles não correm perigo de perder informações ou ter informações roubadas porque eles não são conectados à internet. Uhum. É, estranho. Mas, poxa, eu tô velho mesmo, né? Eu instalei o Windows 95, cara, era um monte de disquete para fazer, mas era interessante. Alguém aqui chegou a instalar o Windows 95? Acho que não. Carolina tá cheia dessa gracinha, né? Ela, Windows 95 mais velho que a gente. O que ela quis dizer com isso? Beleza, gostei da apresentação, parabéns. Tá? Não acho que o XP foi o mais velho que eu instalei. O XP 2000, né? Acho que já pega alguns aí. Professor, eu tenho uma relíquia em casa, eu tenho um XP em casa ainda. Mas é um sistema bom. Não tem muito a reclamar dele, não. Só tá... Não tem mais atualização, né? Essas coisas, mas... Eu achava ele um sistema bem interessante. Alguns preferem o XP até hoje, né? Como consideram o XP o melhor Windows que teve, né? O XP foi o melhor que eu já usei, pois nunca me fez passar dor de cabeça. Eu uso ele aqui de vez em quando, ele realmente é muito bom. A única diferença é que, como ele tá o meu XP está com a versão bem antiga, ele já não tem muito suporte de várias coisas. Então, para mim, entrar fica bem complicado. Igual se eu fosse entrar no WhatsApp, WhatsApp Web pelo computador, ele já não suporta, nem Telegram. Meet também não pega, então pelo menos a versão do meu está bem coisa. E eu não sei também se ele se suportaria, vamos supor, uma versão igual o Windows 10 agora, colocar nele, que ele é bem antigo. Talvez você tenha que ir pro Linux, né? Pegar umas distribuições aí mais simples. Agora eu tenho um notebook aqui, um notebook assim, usado, né? Mas assim, tá bem melhor.
Eu consegui Uhum. instalar o Windows 10 nele, ele tá bem tranquilinho de se usar. Beleza, show de bola. O próximo é Luiz Miguel, é isso? Luiz, vai dar para apresentar aí? Olha o homem aí. Seu áudio, eu acho que não está com fone, não. Acho que o Luiz saiu para ver se resolve lá. Oi, tá ouvindo agora? Teste. Que isso? Agora ficou bom, hein? Beleza, agora eu espero que não dá problema de novo. Então, ele vai apresentar de boca cheia, ó, que beleza. Eu vou tentar compartilhar aqui, aí você vê se tá ok. Tá dando para ver aí? Dá. Uhum. Vou sair aqui então, hein? Beleza. Bom, boa noite, pessoal. O meu trabalho ele é sobre o OpenVMS, mais especificamente sobre a parte de gerência do processador até a gerência de entrada e saída, né? Que também é conhecido como gerência de I/O, que é o input e output. É água. Bom, deixa eu começar falando do objetivo do meu trabalho. Eu vou ler aqui, tá bom? Abordar de forma simples e objetiva alguns aspectos do sistema operacional OpenVMS, partindo da gerência do processador até a gerência de entrada e saída, que é a parte que eu escolhi para apresentar. Infelizmente, queria apresentar o que tinha antes, porque eu achei muito mais tranquilo, mas vamos lá. Bom, começar falando um pouco sobre a gerência do processador. Essa parte aqui, pelo que eu vi da apresentação do primeiro grupo, ela é praticamente a mesma coisa. Um processo, ele vai do estado de pronto, e aí rola o que aqui dentro, aqui no meio? É um filtro, basicamente, esse escalonamento, que ele vai ver qual é a prioridade desse estado aqui. E aqui embaixo eu coloquei alguns tópicos, que faz esse escalonamento para dar prioridade aos processos críticos, ou seja, os processos que precisam de um pouco mais de processamento e tem uma prioridade, eu ia falar propriedade, é prioridade maior, eles, tipo, têm vantagem sobre os outros, então eles vão ser executados primeiro. Garantir a execução de todos os processos, porque aqui ele fica em estado de pronto. Aí ele vai verificar, mano, eu consigo executar isso agora? A prioridade dele é ok, ou tem outros na frente? Se não tiver, ele executa. Se tiver, ele fica ali naquele estado de pronto, que faz mais sentido ser estado de espera, eu acho, porque ele está esperando, está pronto, mas esperando para rodar. Enfim, acho que deu para entender. E aqui você mantém o processador ocupado 100% do tempo, porque ou se você está processando uma informação, ou se você está esperando, isso aqui está gerando o processamento do processador. Então, acaba que, tipo, o processador nunca para de trabalhar. Aqui do lado, eu coloquei o Scheduler, que, diferentemente do Windows, ele é uma rotina de interrupção do OpenVMS. Então, tipo, quando eu vou falar um pouco mais para frente, só uma visão superficial aqui. Basicamente, quando você tem um processo que ele, tipo assim, está executando, só que tem um processo um pouco mais prioritário aqui. Ele meio que mata esse processo, ele interrompe esse processo e coloca esse processo com uma prioridade maior à frente, tal. Basicamente é isso. Mas eu vou explicar mais para frente. Bom, aqui avançando um pouco mais, vamos falar um pouco dos níveis de prioridades e o escalonamento. Aqui o OpenVMS ele implementa 32 níveis de prioridades base, divididos em dois tipos, que é o time sharing, que é o tempo compartilhado, e o real time, que é o que a gente está fazendo agora, em tempo real. Agora vamos falar um pouco sobre o tempo compartilhado. O que acontece? Quando o processo está em estado corrente, ou seja, ele está executando,
ele trabalha em tempo compartilhado, porque, tipo, ao mesmo tempo que você tem... Vou pegar meu exemplo aqui. Eu estou rodando o Meet, mas tem o WhatsApp aberto, o Word, o nome desse aplicativo, o Adobe Reader, PDF, alguma coisa assim. São vários processos executando ao mesmo tempo. Então, isso aqui é de tempo compartilhado. E ele só vai deixar de executar caso aconteça tais coisas aqui, que estão em tópicos, que é o término da execução da imagem, que eu vou explicar mais para frente, mas basicamente é executar um programa. Solicitação de um evento ou recurso do sistema, ou seja, o sistema está precisando de algum recurso que, tipo, exige muito processamento, então ele vai fazer o quê? Ele vai dar prioridade àquele recurso, fez, voltou, e vai continuar esse processo aqui. Por isso que, às vezes, dá aquele problema de um programa não estar respondendo, é mais ou menos por isso. E o término da fatia de tempo, porque, assim, como você está em tempo compartilhado, existe um limite, né? Então, tipo assim, vamos supor que você tenha, sei lá, um tempo para cada aplicativo. E aí é a questão da prioridade. Vou falar prioridade um monte de vezes, tá? A prioridade, ela vai definir o que se um programa ele vai ter mais ou menos tempo. Não sei quem já mexeu com redes aí, mas quem já mexeu com o servidor DHCP sabe que tem um tempo de concessão. Vamos supor que você coloca de 120 minutos. Aí você vai receber um IP, daqui 120 minutos, esse IP ele vai ser meio que excluído, você vai receber um novo para que ele fique disponível. Então é meio isso, você, tipo, não fica... Putz, como é que eu vou falar isso de uma forma simples? Você meio que deixa o processador sem uma... Putz, seu nome... Engarrafamento de processamento, senão, tipo, vai ficar muita coisa acumulada e uma hora o sistema vai parar, porque ele não aguenta. Então, ele vai dividindo esses sistemas em tempos. Caraca, eu demorei muito tempo nisso daqui. Então, os processos de maioridades, eles entram em estado de COM, que é a preempção por prioridade. Preempção é o mesmo que interromper, para quem não manja aí, igual eu que tive que pesquisar isso aqui. Ainda sobre o tempo compartilhado, você tem a propriedade dinâmica, que é alterada a partir do momento em que um processo sai do estado de espera para o estado de pronto. Lembra que nos primeiros slides eu falei que um processo ele fica no estado de pronto, aí tem um escalonamento, para ver se ele pode entrar na etapa de execução, senão ele espera. Eu me confundi bastante, professor, nessa parte, porque, tipo, para mim faz mais sentido ser um processo de espera, porque, tipo, o pronto, ele tá esperando, então isso, assim, não entrou na minha cabeça, de jeito nenhum. A propriedade dinâmica, o que ela é? Ela é a propriedade base, vamos supor que a propriedade base seja 2, e ela vai receber um valor da propriedade dinâmica. Então aqui, ó, 2, que é a propriedade dinâmica, vai receber 2 mais a propriedade base. E aqui o escalonamento de tempo compartilhado, ele é o valor da propriedade dinâmica, ele é decrementado ao longo do tempo, tipo assim, vamos supor que você está em 10, aí vai 9, 8, 7, 6, 5. E assim por diante, de forma decrescente. Porém, ele nunca pode cair abaixo da propriedade base estabelecida, por exemplo. A propriedade base aqui é 5. Então, tipo assim, vai estar em 7 aqui nessa soma, né? Então, tipo assim, vai 7, 6, 5. Esse 5 é o piso. Ele nunca pode chegar a 4. Isso eu não entendi o porquê. Não estava explicando no material e eu não achei, mas tá aí. Depois você me responde. E agora, falando um pouco sobre o de tempo real, ele é basicamente a mesma coisa que o T de tempo compartilhado, porém sim a fatia de tempo. Porque ele não está compartilhando o tempo, ele está executando em paralelo, tá ligado? Meio isso. Em relação à gerência de memória, ela é influenciada pela arquitetura do processador. Lembra que a gente estudou sobre a arquitetura de processador? Meio que se, tipo, foi na matéria de fundamentos de hardware, se eu não me engano. Cada processador, ele lida com a memória de forma diferente. Então, tipo, um processador da Intel, ele vai ser diferente de um processador da AMD, por exemplo. Então, eles, tipo, dependendo do chip que você está usando, ele pode fazer um processamento melhor ou pior. Então, basicamente é esse primeiro tópico. E o OpenVMS oferece implementações para diferentes arquiteturas, VAX e Alpha AXP. Esse VAX, ele é o CISC, e o Alpha AXP, ele é o RISC. A gente já estudou isso aí, então acho que é dispensável falar sobre isso. Bom, falando sobre as principais características da gerência de memória, a gente tem o endereçamento virtual linear, que eu não vou explicar agora porque está mais para frente,
Preciso explicar agora, tipo, preciso dar um contexto antes de explicar isso daqui. Mecanismo, mecanismo de proteção de memória, também vou explicar para frente. Compartilhamento de código e dados do sistema operacional. Isso aqui é basicamente, quando você está desenvolvendo um sistema operacional, você tem códigos ali dentro e tal. Dependendo da arquitetura, você vai ter esses códigos um pouco mais acoplados, como é o caso da monolítica, ou não. Então, o que acontece? Esse compartilhamento de código é meio que... Não acho que o nome já diz, né? Nossa, peraí. Bom, esse compartilhamento de código meio que você pode pegar um recurso do sistema e utilizar na memória sem necessariamente, tipo, estar executando aquele processo. Esse é o compartilhamento de código. O tratamento de exceções geradas pelas referências a páginas não residentes. Essa parte que é bem complicada, eu vou explicar bem lá mais para frente. Esse aqui é o espaço de endereçamento virtual, que é uma parte que eu ainda não entendi muito bem, mas eu vou tentar explicar. O sistema, o espaço de endereçamento virtual, ele proporciona um espaço de 4 GB, porém a maioria do espaço é utilizado para informações de controle, restando apenas 1 GB para o programa em dados. É tipo no celular, que você, 64 GB. Não é 64 GB. O sistema operacional, ele vai ocupar uma memória ali também. Então, tipo, sempre tem um pouco menos do que você compra, porque, tipo, o sistema precisa de algum espaço. Mas nesse caso aqui é gritante, porque, tipo, ele tem 4 gigas. Mano, ele perde um terço do valor? Não, ele perde 3/4 do valor. Então, tipo, é uma parada muito gritante. Esses processos estão num espaço imaginário e contíguo de células, ou seja, eles não existem fisicamente, por isso eles são virtuais. Mais pra frente eu vou explicar também. E os endereços referenciados são virtuais, exceto em tempo de execução, quando se tornam endereços físicos. O mapeamento, cara, essa parte aqui eu gostei bastante, porque, tipo, a gente viu isso na matéria há umas 4 semanas atrás, e eu acho que se aplica muito bem aqui. Basicamente, o mapeamento ele é um mecanismo utilizado para mapear a implementação de memória virtual. Essa é a maneira pela qual o sistema consegue encontrar a correta localização física correspondendo ao endereço virtual. Então, é meio que o valor que ele recebe, a gente vai estudar isso no próximo semestre, mas é meio que um valor que ele recebe em memória, que, tipo, vamos supor que eu queira consultar tal espaço. Qual que é o endereço hexadecimal dele? Aí você vai lá e consulta e consegue identificar exatamente onde ele está. Basicamente isso. A paginação, que ela é responsável por manter memória física somente a parte da memória virtual do processo em uso. Então, é meio que ele, tipo, verifica quais processos estão em uso e, tipo, dá prioridade a eles. A memória, ela vai focar naqueles processamentos, ao invés de focar em outros que podem estar em hibernação e tal. Então, é meio que ele verifica, basicamente, o que está em uso e, tipo, dá prioridade. Eu acho que não tem como ser mais, tipo, explicar mais fácil do que isso. Cada página ela possui 512 bytes e a memória principal é dividida em blocos de 512 células de 1 byte, que é chamada de páginas físicas ou frames. Mais sobre a paginação, o conjunto de páginas físicas ou frames que um processo possui na memória principal em determinado instante é denominado working set. E aqui mais para baixo tem o tópico que complementa o de cima, que é quando um programa é executado, parte do seu código e dados estão no working set, enquanto o restante é deixado em disco. Aqui é um exemplo de working set que tem no Eclipse, tá? Esse aqui é um print do meu Eclipse, mais especificamente do STS, que é um Eclipse, só que especificado para o Spring Boot, que é um framework em Java. E aqui, esse Recursos Humanos é um projeto que eu estou desenvolvendo para o meu estágio, e esses projetos pessoais é uma outra pasta, só que essa pasta é um working set. Percebe que esse projeto aqui, API de filmes, ele não está aqui, ou seja, aqui dentro desse recursos humanos, nesse working set em específico, eu não consigo acessar esse código aqui. Mas ainda assim eu consigo, por exemplo, pegar esse projeto, mandar para cá, ou manter os dois nesse working set. Então, tipo assim, eu posso ter essa API de filmes tanto nos projetos pessoais, quanto nos recursos humanos. Agora, voltando para o texto, para mapear a memória virtual, o que a gente faz? A gente pega a memória principal, que é utiliza uma estrutura de dados chamada tabela de páginas.
Basicamente é uma tabela que você vai, tipo, que existe dentro da sua memória, que ela vai identificar as páginas virtuais. Não sei quem já trabalhou com API aí, mas quando você tem que expor, existem muitos dados, você precisa colocar esses dados em páginas. Senão, mano, vamos supor, você faz nossa, a dicção tá horrível hoje. Apresentar o trabalho sozinho é muito difícil, velho, sério. Não façam, me arrependi. Basicamente, você não pode retornar todo o valor do banco de dados, senão, mano, é muita coisa e o processador não vai dar conta de fazer esse processamento. Então, você mantém páginas e a pessoa seleciona quais páginas ela quer. Aqui é basicamente o mesmo processo. Basicamente, você separa em páginas para, tipo, não ficar tão pesado para o processador, para ele conseguir processar em lotes. E cada página da memória virtual gera um registro na tabela chamado de Page Table Entry, que é o acrônimo de PTE. Basicamente é um ID que ele recebe para identificar qual página ele é. Basicamente isso. E todo código escrito no registro, ele possui um bit que indica se a página associada a tipo, aquele código está ou não no working set do processo. E aí ele é chamado de bit validador ou bit de validade. Tá meio que pode ser um valor booleano que está lá, vamos supor assim, né, um boolean. Basicamente tá no working set? Sim. Se sim, ok. Se não, a gente vai ver mais pra frente o que acontece. Sempre que a página é referenciada, o bit é verificado, ou seja, tô nessa página aqui, o bit dela tá nesse working set? Tá, ok. Se não, aqui, ó, caso o bit exista, significa que a página está no working set. Caso contrário, ocorre um page fault. Então aqui eu tentei fazer um código em Python para especificar melhor, que tipo, se o bit validador ok, ele vai retornar a verdade, se não, esse rise aqui em Python, ele é para lançar uma exceção, e você trata a exceção depois. Nada muito, tipo, avançado não, porque eu acho que pela matéria a gente não viu isso aqui ainda, mas é, tipo, bem básico de aprender. Então ele lança um page fault, é basicamente isso. Quando ocorre essa exceção aí, o page fault, o sistema traz a página para o working set, atualiza aquela tabela que eu falei e executa novamente a referência da página, que agora vai ser válida. Ou seja, se aquele bit não estiver na página, eles vão lá, colocam, atualizam a tabela e agora na tabela aquela página vai ter aquele código. Então ele é válido agora e ele pode seguir com o processamento. É isso. O endereço virtual, ele é estruturado em duas partes, que é a página virtual e o bit dentro da página. A página, imagina uma página. A4, lá, Chamex. Agora imagina só, um número dentro da página, tipo 3. Esse é o número da página, o número do registro. Pode ser considerado esse byte também. E aí a gente tem o virtual page number, que é basicamente esse número, só que ele é virtual. E ele pode ser dos bits 9 a 29, que indica a página virtual em que o endereço está contido. Basicamente é isso. E o campo de deslocamento indica o bit especificado dentro da página. Eu acho que essa parte aqui ficou bem confusa. Eu não entendi direito, para ser sincero. Acho que aquele material lá não estava, tipo, me explicando tão bem. Eu pesquisei em outros, mas ainda assim eu não... Sabe quando você não aprende uma parada que você sabe explicar? Tá vendo que eu tô gaguejando? É porque eu não tô manjando tanto, tá ligado? Eu consegui aprender, mas, tipo, algumas coisas eu ainda travo bastante. Tipo isso daqui. Ainda sobre o endereço virtual, o espaço de endereçamento virtual de cada processo é dividido em duas regiões, do processo e do sistema. O bit mais significativo, que é o bit mais importante, tem a maior prioridade, é o 31. Lembra que eu falei que a gente tinha de 0 a 31, porque a gente tem 32 níveis de prioridade. Então, 31, de 0 a 31, ele é o maior. Então, ele tem a maior prioridade. Esse bit 31, ele vai determinar se o endereço pertence à região de processo, que é o bit 50, que é outro bit que, tipo, ele é usado para referenciar, para saber se você está no processo ou no sistema. O processo é o bit 50 e o sistema é o bit 51, basicamente é isso. Aqui, a região do sistema, ela compartilha todos os processos, basicamente significa que, tipo, sabe quando você entra no seu, tem um nome aqui, que é o Task Manager, ou é o gerenciador de tarefas, tem lá vários processos, então, é basicamente isso daqui, só que você usa o Windows, na maioria das vezes, né? Os processos que referenciam o mesmo endereço virtual estão utilizando o mesmo código ou dado, então é meio que, vamos supor, você tem uma página lá que é 3, você tem outra página lá que tem os mesmos dados, então ela também vai receber 3, é meio isso. Isso, em orientação a objetos, que a gente vai estudar mais para frente, é chamado de Garbage Collector no Java. Basicamente, quando você referencia dois locais de memória diferentes, ele apaga um e mantém só aquele, que tem dois objetos conectados a ele mesmo.
Vai ficar mais claro no próximo semestre. E para organizar o compartilhamento de dados, o sistema restringe o acesso às páginas. Então, tipo, não é bagunça. Você não pode acessar qualquer página, tá ligado? Depende se você tem acesso para fazer aquela página, e aí já entra a questão de modo kernel, que é a parte mais privilegiada e tudo mais, mas que eu não vou abordar aqui porque eu acho que eu já passei dos meus 15 minutos, inclusive. Ainda sobre o endereço virtual, tanto a região do processo quanto a do sistema são subdivididos em duas regiões. Ou seja, região e processo sistema e processo, na real, são sub-regiões. E dentro dessas sub-regiões, você tem outras sub-regiões. Basicamente isso. E cada dessa sub-região representa 1 GB de endereçamento. Lembra que eu falei que a página tem 512 bytes? Então, imagina quanto dá para colocar em 1 GB. E aí a gente tem a região do programa e a região de controle. A região do programa é o P0 e a de controle é o P1. Ao executar um programa, o módulo executavo, o famoso exe, ele é alocado em endereços virtuais. No PO, o que acontece? Ele vai de 0, aí se tem alguém no 0, ele pula, vai para 1, 2, sucessivamente, de forma crescente. No P1 já é diferente. Ele é utilizado aqui, ó, até coloquei em vermelho, ele é utilizado na forma de stack, na forma de pilha. Então, ele vai colocando de forma decrescente. Tipo, ele vai Como é que eu vou explicar? Lembra do first in, first out que o Renan explicou? Basicamente, imagina uma pilha de livros. Você colocou um livro lá, e aí você coloca outro em cima. Quando você for pegar livro, se você for pegar o primeiro, você vai colocar o último que entrou. Então é o first in, first out. Primeiro a sair, primeiro a entrar, primeiro a sair. Basicamente isso. Esse é o sistema de pilha, em resumo. Cara, essa parte é muito chata, é a parte swapping. Eu não entendi bulhufas, eu coloquei aqui, eu entendi mais ou menos, mas tipo assim, não tenho propriedade para falar. Basicamente é um processo que coloca alguns processos de lado para liberar memórias para outros, colocando-os em disco. Então é meio que, imagina que você está numa fila do banco e aí você é o próximo. Só que do nada entra uma senhora de 90 anos, tá ligado? Eles vão falar, opa, peraí, chega pra cá, deixa a senhora aí, depois você vai, porque ela tem mais prioridade que você, é meio isso. Então ele libera essa memória para que os processos com mais prioridade possam ser executados. E como é que a gente faz esse liberamento de memória? Ele coloca em disco, tipo, tem um arquivo de swap no seu HD, por exemplo, ou na memória, que coloca, tipo, bota aqueles processos de e-mail em espera até que eles possam ser executados novamente. Basicamente ocorre quando a memória principal está sendo muito utilizada. A memória muito utilizada significa poucas páginas livres. Então, tipo, quanto menos página livre, menos processo você consegue executar, e acho que daí deu para entender. O sistema de arquivos, eles têm os próprios arquivos chamados files 11 ou 11 e ODS2, que é o On Disk Structure Level 2, que é o On Disk Structure Level 2. 512 bits no mínimo, cada arquivo pode conter, e a alocação em disco, ele é feita pelo cluster. O que é o cluster? Ele é formado por mais blocos contíguos, podendo variar entre 1 e 6.535. Sobre as principais características do sistema de arquivos, a gente tem a identificação com arquivos até 39 caracteres para nome, mais 39 caracteres para extensão. Pelo que eu entendi aqui, é que você fica limitado a colocar um nome. Por exemplo, você não pode colocar resumo de sistemas operacionais do professor Bruno Cardinho, porque Cardinho, eu falei, meu Deus, horrível, Bruno Cardoso. E, tipo, você não pode colocar esse nome muito extenso, porque ele tem uma limitação, e 39 para extensão. Professor, não sei se isso aqui está certo, mas normalmente a gente utiliza extensões como sei lá, TXT, Py, Java, e eu não imagino que, tipo, você consiga colocar uma extensão com 39 caracteres, nunca vi, não sei se é isso. E a estrutura de diretório em árvore de até 8 níveis. Basicamente, estrutura em árvore, eu não vou conseguir explicar de forma tão clara aqui, mas imagina uma árvore, só que ao contrário. E aí, tipo, você tem um arquivo que é meio que uma hierarquia, assim. Não tenho propriedade para falar sobre isso. A organização de arquivos é essencial, relativa e indexada. Basicamente, cada arquivo ele tem um registrozinho, um ID que ele está guardado lá na memória. Então, tipo, você ao invés de consultar ele por endereço de memória, você consulta por um registro. E rotina RMS para operação de entrada e saída.
Vou explicar mais para frente. Proteção por grupo e por lista de controle de acesso, basicamente você dá acesso para quem precisa utilizar aquele arquivo, e vamos supor, tem uma pessoa que não precisa utilizar, ela não vai ter acesso. É meio que uma impressora que, tipo, colorida, que só uma pessoa pode usar, só que ela está na rede. Aí você tem que tirá-la da rede e deixar ela disponível só para uma pessoa. Alocação de espaço em disco não contígua, não entendi. Detecção automática de blocos com defeitos. Basicamente, se um arquivo estiver corrompido, ele vai identificar isso daqui e vai te avisar e fazer um processamento que eu li, que achei interessante, que é meio que ele apaga, só que não apaga mesmo, tá ligado? Ele tá lá, só que ele tá com meio que um aviso, tipo, ó, esse arquivo aqui, ele tá corrompido, vê o que você faz, você apaga, você tenta recuperar, o que você vai fazer, meio isso. E o controle de alocação de espaço em disco por usuário, que é basicamente esse aqui, esse primeiro aqui, ó, proteção por grupo e lista de controle de acesso. Então, cada usuário vai ter um espaço em disco ali, o HD, ele não vai ficar compartilhado para cada usuário e tal. E, por último, eu acho que é a gerência de entrada e saída, que ela é estruturada em camadas, e as camadas superiores onde escondem os detalhes das camadas inferiores. Isso aqui, em orientação a objetos, é chamado de encapsulamento. A camada de mais alto nível representada pelo RMS, lembra que eu falei do RMS aqui, ó? Rotinas RMS? Então, ela está aqui de novo, é o Record Management Services. E aí a gente tem esse bichão aqui, que é o, eu não sei como é que se pronuncia, mas isso aqui imagino que seja um S, que é o SQO. Não tinha explicado nos materiais que eu li, que é uma camada intermediária que permite executar operações de ES que não são suportadas pelo RMS, que é o Record Management Services. Ou seja, o RMS é meio que um estagiário, tá ligado, que começou agora, e o SQO, ele é o cara que, tipo, é o técnico que já tá há 4 anos lá. E aí, quando o RMS, o estagiário, não consegue fazer, ele fala, mano, não consegui, faz aí. Aí o SQO chega puto, fala, cara, olha esse aqui, deixa que eu faço. Mais ou menos isso. Bom, acho que é isso. Professor, posso ser muito sincero contigo? Eu não gostei dessa apresentação, cara. Eu gaguejei muito. Não acho que eu, tipo, consegui extrair tudo que eu deveria extrair e tal. Não sei porque foi o OpenFMS, tem pouco conteúdo. Eu não achei, por exemplo, um caso de uso dele, mesmo em inglês, mesmo utilizando uns métodos de procurar PDF e tal. Não encontrei. Tem outra pessoa que não é da nossa turma, que é da outra turma que vai fazer, que talvez ele tenha achado. Eu vou falar com ele, mas imagino que não também. Bom, basicamente é isso. Valeu, é nóis. Show, valeu. A gente vai notar aqui que... Não se preocupe. A apresentação é questão de treino, né? Questão de treino e o assunto do estudo de caso, ele é um pouco mais complexo do que a gente tem visto aí de sistemas operacionais. Então, é normal que vocês tenham alguma dificuldade, né? Porque a gente, no estudo de caso, a gente está lidando com sistemas operacionais reais, né? Então, a gente vai ver detalhes lá de implementação de sistema operacional, vai ver a parte das gerências com mais profundidade, as técnicas, os algoritmos que vão ser usados ali, né? E uma coisa que a gente... todo mundo está falando que gostou. Carolina, Larissa. Uma coisa interessante é que quando a gente começa a falar de sistemas operacionais, de vários, né, o Windows, OpenVMS, o Unix, né, e todos os outros, né, eles acabam tendo a mesma base teórica, né? Então, a maioria deles acabam puxando de teorias de caras importantes que tiveram no passado, tipo o Dijkstra, né, que tem um nome meio esquisito. O Dijkstra, ele bolou um monte de algoritmo que é usado até hoje em sistema operacional para resolver problema de gerência de processo, gerência de memória, né? A turma que implementou o Unix lá na década de 60, né?
implementou a linguagem C, depois implementou a linguagem, o sistema operacional Unix. Então, esses caras foram os que bolaram realmente, né, toda a teoria que é utilizada em sistemas operacionais. Então, a gente vai notar que o sistema operacional usa uma gerência de memória um pouco diferente, mas a base é a mesma de todos eles, né? Vai ter os processos, vai ter thread, vai ter paginação, vai ter memória virtual, prioridade estática, né? Base, dinâmica também, escalonamento por prioridade, por filas. Todo sistema operacional vai usar alguma coisa desse tipo. O que eles fazem, às vezes, é coisa híbrida, né? Então, por exemplo, eles pegam uma técnica, duas técnicas, né, pegam as vantagens dessas duas técnicas e juntam numa coisa só. Então, isso é muito comum de acontecer também, né? Então, isso aí é normal. Essa dificuldade que vocês vão apresentar, e eu acredito que sim, é normal, porque vocês, como eu falei, vocês estão lidando com o sistema operacional real. Então, aquele material que é um material complementar do livro lá do Machado do Maia, eles entram realmente a fundo em cada sistema operacional daquele ali, né? Então, eles abordam todos os módulos desses sistemas operacionais. Então, quer dizer, uma análise um pouco mais complexa. Por que a gente passa esse estudo de caso para vocês? Para vocês terem a noção da complexidade que é um sistema operacional, né? O quão difícil é implementar um sistema desse tipo, né? Então, eu tenho assim, por exemplo, eu tenho alguns colegas que costumam criticar aquele sistema operacional, outro sistema operacional, né, sem entrar no mérito aqui de quem copiou quem, mas a dificuldade de implementar o sistema operacional é tão grande, né, tem tudo para dar errado, né, e o negócio funciona, a gente consegue usar. Eu estou usando aqui o Linux com vocês, não tem pau, até agora não deu pau nenhum. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Depois que você conhece o sistema operacional a fundo, você vê um funcionando durante tanto tempo sem dar algum tipo de problema, é uma coisa impressionante, né? Depois vocês podem dar uma pesquisada numa coisinha chamada deadlock. Deadlock, vou passar aqui no chat. Esse é um negócio que era para acabar com o sistema operacional, né? Mas eles conseguem, de alguma forma, resolver isso aí, né? Então, assim, tem muita coisa que o Luiz falou, né? Que o Renan falou, que a Larissa, a Caroline, né? Muita coisa que vocês não viram, né? Gerência de memória, a gente não viu gerência de memória, nem faz parte da ementa, né? Mas é mais para vocês saberem a complexidade, a dificuldade de se trabalhar com aquilo ali, tá? Então, isso aí é só para vocês terem um conhecimento mais na prática do que é o negócio, tá bom? Nossa, professor, eu olhei esse deadlock aqui, dei uma olhadinha rapidinho que eu pesquisei aqui, ele bloqueia, tipo, duas execuções lá, pelo que eu entendi, ele, só pela imagem que ele apresentou, dá um congestionamento do caramba também, né, ali, né? Isso, é tipo o trânsito lá da Índia, né? Você já viu lá nos documentários, o trânsito da Índia, aquela bagunça, não tem faixa, não tem nada, não tem sinal direito, é tipo aquilo ali. Tá falando aqui que se ocorre uma situação de impasse, dois ou mais processos ficam impedidos de continuar suas execuções. Ficam bloqueados, esperando um pelos outros. Eu fiquei, tipo, a foto, tudo engarrafado. Isso. É um beco sem saída, né? O sistema operacional não consegue fazer nada direito, porque vai ficar tudo parado. Uhum. Então, se você não tem uma gerência de memória boa, uma gerência de processo muito boa também, você vai entrar num cenário de deadlock, né? Que é uma coisa... É o que acontece na reta do aeroporto sexta-feira, é isso aí. Mais ou menos aquilo ali mesmo. Nossa, igualzinho, misericórdia. Então, assim, só de ver um sistema operacional funcionando, depois você começa a estudar esse negócio a fundo,
que ver realmente os caras que implementam o sistema operacional, os bichos têm que ser bom mesmo, né? Não é qualquer um que consegue mexer com isso aqui, não. Tá certo? Alguém mais vai apresentar hoje? Ou vai ficar para a semana que vem? Acho que não, né? Eu acho que hoje ninguém mais apresentou, não, professor. Beleza. Pessoal, aí tem uma coleção de passarinho, né? Que legal. É minha casa, né? Não, teve outra aí que estava também, acho que foi o Renan. O Renan tinha uns passarinhos também. Não, o professor, é minha casa, porque tava o microfone aberto e na casa dele não tem passarinho, não. Tem cachorro. Entendi. Mas o bicho canta bem. Porque tudo são meus despertadores. É isso aí, só falta arrumar um galo. Você tem galo também? Você é de Pior que tem, professor. Um galo é bom, né? É um despertador automático. Tá doido? Né? Rio não, pode ir não. Pode. A gente fez o estudo de caso, né? Faltam algumas pessoas para apresentar ainda. E aí a gente tinha aqui, né? A gente acabou, na verdade, foi ontem, a 7ª quinzena, né? Que tratava de threads. A gente ouviu falar de threads hoje, né? Então, a gente já viu como é que thread é usado no sistema operacional de fato, né? E aí eu pedi para vocês darem uma olhada no documentário aqui, para a gente começar a ver um pouco do sistema Linux, né? Que é um dos temas que a gente vai estar estudando, né? Nessa disciplina aqui, infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve problemas, então a parte prática aqui não vai ser tão maravilhosa assim, né? Mas, pelo menos na turma de MSI, eu já falei com eles que no terceiro período, no terceiro módulo, né, que eles vão passar para o terceiro módulo, se Deus quiser, a gente volta um pouco, né, e eu dou uma afirmada em algumas questões práticas de sistema operacional. Então, eu vou usar a disciplina do terceiro período, espero que seja presencial até lá, e aí a gente volta para fixar algumas coisas. O pessoal do técnico em informática, não se preocupem, né, que vocês também vão ter matérias de sistema operacional de rede, serviço de rede, que vocês vão trabalhar bastante a prática também no sistema Linux, tá? Então, assim, não se preocupem tanto por ter perdido algumas informações aqui na parte prática, porque dá para recuperar ainda, né? Não é uma questão assim tão complexa, beleza? Professor, eu tava olhando ali que você postou, acho que é a última atividade que você colocou pra gente. Vai do todo o período. Na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, todo o período? Meu coração chegou até a acelerar. Eu falei, quê? Todo o período? Não, mas é todo o período, mas a pontuação é pequena, né? 12 pontinhos. E vocês podem fazer 3 vezes, né? Professor, do jeito que eu sou azarada, é capaz das 3 vezes eu tirar nota baixa. Caiu tudo que você passou por cima. Pior que é desse jeito mesmo. É só deixar de estudar um negócio que ele cai. Nossa, que raiva. Pior que eu sempre, tô sempre revezando, ó. Relendo, né, uma coisinha que outra quando eu esqueço o que é, uma definição. Aí, justo que eu esqueci, vai e cai. Nossa, que raiva. Aí eu erro de bobeira. É desse jeito. O curso também é desse jeito. Então, pessoal, tem esse curso básico de Linux aqui, que é para estudar até o slide 72, tá?
E aí eu pretendo usar as próximas aulas, já que praticamente assim a matéria já foi finalizada, está sendo, na verdade, porque falta essa parte do Linux. Então, a parte teórica, né, já foi praticamente finalizada. E aí eu pretendo usar essas últimas aulas nossas aí para o pessoal que ainda vai apresentar, né, caso tenha alguém ainda para apresentar, e para passar um pouco desse curso básico de Linux com vocês, tá? Então, as próximas aulas que a gente tiver, que deve ser, acho que umas 2 pela frente, deixa eu ver, 2, vai dar mais ou menos 3, né? Só que aí tem a última semana, que é a semana de recuperação, mas vai dar 2 semanas e um pouquinho, tá? E aí a gente dá uma olhada nessa parte prática, mas já deixando vocês tranquilos que semestre que vem, né, vocês vão ver mais essa parte do Linux também, tá? E a 8ª quinzena, que já é do dia, começa hoje e vai até o dia 29, já está publicada lá também no AVA, como a Larissa já falou aí. E aí tem o planejamento, encontro síncrono de hoje, que já daqui a pouco daqui a pouco não, né? Só amanhã que sai isso aqui. Amanhã eu coloco a gravação desse encontro presencial. E aí tem essa lista de exercício aqui, que eu coloquei como uma tarefa de recuperação, né, e engloba toda a matéria e vai valer 12 pontos, tá? Então, 12 pontos aí, são 12 questões, vocês podem fazer 3 vezes, né, e aí a gente pega a maior nota e joga aí nessa tarefa, tá? E aí eu lembro de novo para vocês, só para finalizar, lá no início na primeira sessão, tem a tarefa extra opcional, né? Então, por exemplo, você perdeu boa parte do início do semestre, né? Isso aconteceu bastante. Muitos alunos perderam a parte inicial do semestre, estavam fazendo faculdade, etc. Então, perderam algumas atividades avaliativas, né? Então, você tem esse recurso aqui, que está aberto desde o início lá do curso, né? Desde o início do semestre, que é essa tarefa extra. Você pode fazer um curso lá na Fundação Bradesco, publicar o certificado aqui, e aí vai ter uma pontuação para isso, tá? Então, é uma opção para quem estiver precisando de pontuação extra também. Tá certo? Eu não vou começar aqui a parte do Linux, porque eu acho que já foi bastante apresentação hoje. Então, eu indico vocês, quem não assistiu ainda, dá uma olhada aqui nesse documentário. Eu acho legal vocês terem uma noção, né, de como foi a história do Linux, como é que surgiu. E aí vocês vão ter contato com pessoas importantes que desenvolveram Unix, linguagem C, né, o Tannenbaum, que é um professor que até onde eu sei ele está vivo ainda, né, e é um cara, assim, de imensa importância para que a gente tenha os sistemas operacionais que a gente tem hoje. Então, quem quiser dar uma pesquisada depois nele também, eu acho que escreve assim, eu sempre confundo N com N. Deixa eu ver, acho que é Tannenbaum. Mas se não for, o Google corrige aí para vocês. Tá? Ele era professor de uma universidade da Europa, eu não lembro qual agora. Não sei se ele está vivo, assim, não vi notícia sobre isso, mas já está bem velhinho, coitado. Mas é um cara que bolou o Minix, né, o sistema que foi também usado como base para construir o Linux, e isso aí deu base para vários sistemas operacionais que a gente tem hoje aí.
tá bom? Então, tentem dar uma olhada nesse documentário aqui e dar uma olhada no material de Linux que eu estou deixando publicado aqui. E aí, o planejamento para a próxima aula é o que eu falei, né? Se tiver algum grupo ainda para apresentar, vai poder apresentar também. Se tivesse um ou dois no máximo, eu acho, né? E aí eu já começo a parte aqui do curso básico de Linux com vocês. Ok? Dúvidas? Ou tá tudo certo? Carolina falou que já tá bom. Tudo certo, professor. Tudo certo? Beleza. Então tá bom, galera. Até a próxima semana e vamos fechar esse curso aí. Eu quero ver vocês passando nessa disciplina, hein? Principalmente a Carolina. Tá, Carolina? Tá nem bom nem ruim. Boa. Piada excelente para terminar a aula. Muito boa, cara. Piada muito boa, tá nem bom nem ruim. Essa é nova, essa eu nunca tinha ouvido, hein? Essa é nova. Ficou registrada aí para a posteridade no YouTube, tá bom? E eu vou falar que foi a Caroline de Oliveira Araújo Santos. Ela escreveu, tá nem bom nem ruim. Tá gravando. Isso aí. Vou mandar pro... Não dá para mandar pro Faustão mais, né? Eu vou arrumar alguém para mandar. Um youtuber aí da vida. Beleza, galera. Valeu aí. Boa noite e até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite, Gente. Larissa. Valeu. É o bola. Meu Deus. É a bola.